Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui depois de 15 dias, Rafa. Pela primeira vez em 2 anos, irmãos, ficamos 2 semanas sem postar episódio. Isso não pode acontecer. I'm sorry, mas realmente foram dias bem corridos. A gente, enfim, não deu conta, pessoal, não deu conta. A agenda também dos convidados não bateu, mas estamos aqui gravando esse episódio um sábado, quinta-feira, às 12 horas. Vocês estão nos assistindo aí para a glória do Senhor. Já estou com a agenda de gravação semana que vem, então vamos seguir o fluxo toda quinta-feira aí às 12 horas, é episódio para vocês. Irmãos, não posso esquecer de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Estamos chegando aí 15 mil inscritos. Então nos ajudem, cliquem aí no se inscrever, compartilhem esse vídeo também e deixem seu like. Sempre que você faz isso, nos ajuda bastante ao algoritmo do YouTube entregar ainda mais esse episódio. E claro, como sempre digo, se Deus falar com você em algum momento desse episódio, nos deixa saber, deixa seu comentário aqui. Procuro sempre estar lá olhando e respondendo vocês, tá bom? Deus os abençoe. Vamos lá! Eu estou aqui com um pastor muito especial, tenho certeza que virá muita história boa. Eita, menino, só aqui nos bastidores eu já queria estar gravando as coisas que eu estava ouvindo aqui. Mas, enfim, vou apresentá-lo sem delongas. Ele que é nascido em São José do Rio Preto, mora em Campinas, casado com a pastora Gisele, tem 2 filhos, a Adriele e o Adriel Filho, pastor no Mevan, Campinas, lá juntamente com o pastor Juscelio, que já esteve aqui também conosco. Vou até deixar o link do episódio dele aqui embaixo na descrição. E quero dar muito, mas muito boas-vindas ao nosso canal aqui, ao podcast, o MapaCast, o pastor Adriel. Muito obrigado. Estava aqui fazendo a minha parte, já me inscrevendo, que eu não estava inscrito. E que alegria estar aqui, que alegria voltar a essa terra depois de tantos anos. Vou falar um pouquinho disso. Alegria pelo seu convite, alegria por poder participar de um trabalho tão importante. Nosso mundo hoje é digital. É verdade. Nós estamos mundialmente integrados. Tem gente assistindo você de lugares do mundo inteiro, provavelmente. É verdade. E essa interconexão é necessária para o Evangelho. Sim. O Evangelho, ele tem essa porosidade, essa perenidade, ele atravessa regiões, fronteiras, e nesse mundo digital ele também está presente. Quando ele falou, pastor, que todas as pessoas no planeta ouviriam falar sobre ele, eu tenho certeza que era a internet. Estava falando do nosso tempo, né? Que ia acelerar tudo isso, né? Eu estava pensando sobre, porque assim, eu como trabalho, né, com tecnologia, agência e tal, a gente tem estudado algumas coisas e a inteligência artificial tem me assustado em algumas coisas, né? Por outro lado também, elas são incríveis. No entanto, quando se fala sobre Apocalipse, final dos tempos, que fala sobre um idioma só, eu hoje acredito que talvez não seja que todo mundo vai falar um idioma, mas a conversa vai ser traduzida automaticamente. E aí você vai conseguir se comunicar com qualquer pessoa no planeta, né? Então já tem dispositivos que estão sendo feitos aí, testados, como por exemplo alguns fones, né? Que você já se conecta, a pessoa fala na língua dela, você já escuta na sua, você fala e a pessoa já vai ouvir, né? Enfim, então eu acredito também que isso que se fala por ali talvez seja isso também. Sem dúvida. Né? Não tenho dúvida também. Sem dúvida será isso que vai acontecer. E, de fato, nós estaremos conectados e poderemos conversar com qualquer pessoa no planeta, né? Agora, a única moeda universal a gente ainda não sabe, né? Talvez seja digital. Acho que você tem uma para outro podcast, né? Pastor, eu quero muito fazer uma série de Apocalipse aqui. Muito, muito. Quando é que você vai aqui? Bora. Eu vou lá, eu gravo lá. Disseram para mim hoje no almoço que pro ano eu tô voltando. É mesmo? É. O senhor acreditou que esse povo fala isso para todo mundo? Pois mas eles trazem todo mundo mesmo, então eu tô... Eu acredito. Então, ano que vem você tá aqui conosco. Pro Nordeste eu tô facinho, né? Olha, minha gente. Mais uma que é apaixonada por Garanhuns, pelo Nordeste. Então, eu tô facinho.
Tô facinho. Já almoçou hoje um bode que eu tô sabendo. Olha, só deu ele. Comeu uns 2 quilos. Amanhã. Uns 2 quilos de bode ele comeu. Sozinho, só ele. Terrível. Maravilhoso. Com uma pimentinha de cheiro. Eita, só faltou manteiguinha de garrafa. Tá passando bem. O povo pensa que a gente passa mal aqui, mas passa bem, né? Passa bem, moço, né? Aqui é benção. É benção demais o Nordeste. Tem uma amiga minha que ela veio morar do Mato Grosso. Sei lá, isso aqui é bem longe. Diz que é 3, 4 dias pra chegar aqui só de carro. É muito longe. E ela disse, amiga, a gente jurava que aquilo que, como você disse, né? A gente ouve... O estereótipo da seca, né? Da TV e tal. Quando a gente veio pra cá, a família disse, vocês estão doidos, o que é que vocês vão fazer lá? Vocês vão passar fome? Não. Ela disse, amiga, eu já engordei uns 5 quilos desde que eu cheguei aqui. E a culinária é maravilhosa. É a melhor do Brasil, pastor. É maravilhosa. É a melhor do Brasil. Ela disse, eu dei um café nordestino pra minha sogra, de cuscuz, por volta de 8 horas da manhã. A mulher veio comer de novo 5 horas da tarde. Olha, eu não quero atravessar a sua condução, mas o tempo que eu trabalhei em Caruaru, eu fazia um programa de rádio com um pastor de lá, quando eu vinha, né? 6 horas da manhã, 7 horas terminava, a gente ia pro Bar do Bigode, em Caruaru, comer rabada com macaxeira. Ai, meu Deus, pastor. Tomar café e comer cuscuz. Aí ele queria que eu almoçasse meio-dia. Eu falava, não dá, filho. Mas eu arrebentava na rabada. Quando eu como rabada também, eu boto os pés pra cima. Às 7 horas da manhã, amiga. Você não come... Não, e o bar lotado. Aquilo era uma festa. Não é bom demais, pastor. Isso eu nunca vi em lugar nenhum, né? As feiras de rua, né, pastor? A feira de Caruaru, por exemplo, maravilhosa. As tapiocas que tem, caldinho de cana. Meu Deus. Pãozinho doce. Vai-se embora, gente. É outro podcast. Tem que vir no Nordeste para entender o que é esse negócio aqui, né, pastor? Extraordinário. Sem falar que as melhores praias do Brasil estão no Nordeste. Não tem pra ninguém. Eu já fui no Rio, Santa Catarina, nem entro, pastor. Negócio frio da poxa, Deus me defenderá. Umas prainhas aqui de Alagoas. Não, moço, tem condições não. Mas, pastor, que coisa boa conversar com o senhor. Já tô vendo aqui que o negócio vai longe, viu? Mas me conta um pouquinho da sua história. Como foi seu contexto familiar, enfim. Sou nascido numa família muito pobre, da periferia de uma cidade do interior de São Paulo. Mas uma família cristã, evangélica, e muito fervorosa, pentecostal. Então eu cresci... A primeira foto que eu tirei, né? Eu falei isso até ontem na mensagem. A primeira foto que meus pais tiraram de mim, naquele tempo você tem que lembrar que foto não era igual hoje, né? Não. Que tu tira foto para qualquer coisa. Tu comprava um rolo de filme, e o medo dispositivozinho de 4 flashes, assim, que espocavam, lembra? Você já chegou a ver? Peguei. E o medo que a gente tinha de queimar, sei lá. Porque era uma explosão mesmo. Então, a primeira foto que eu tenho é com a Bíblia na mão. Né? Com 4 anos, Deus fala comigo a primeira vez, com um sonho. Então, eu cresço nesse contexto, né? Mas também numa família muito sofrida, um pai muito sofrido, cheio de sequelas do sofrimento da casa paterna, da pobreza, da miséria, da morte precoce do pai, de passar fome. A história de muita gente, né? Não estou dizendo que é nenhum tipo de privilégio, mas que isso marca, de alguma forma, algumas das minhas condutas. Então, com 13, 14 anos, eu me afasto da igreja. E também resolvo parar de estudar. E isso traz um corte importante que depois vai se resolver numa outra fase da vida, né? Então eu volto para Jesus com 16, 17, conheço Gisele logo em seguida, com 19 eu caso. Porque eu volto já nesse contexto de igreja e de propósito. Volto radical, assim, né? Radical não no sentido doutrinário, eclesiástico, embora também foi, mas por causa de uma experiência com Deus. Então, assim, eu volto, eu saio no outro dia, eu tenho uma experiência à noite na casa da minha mãe com Deus. De manhã eu abro a porta e falo, o que eu falo para meus amigos? Como que eu explico? Porque assim, mudou, eu sabia que igual não ia ser. Como muitos dos nossos amigos, irmãos que estão nos ouvindo. Sim. E você também. E aí eu volto para a igreja e aí tudo ganha propósito, inclusive o ministério. Com 22 anos a gente já era pastor auxiliar e passa por um processo. Nunca tive uma ordenação episcopal, uma ordenação eclesiástica formal. Foi uma coisa muito inusitada e que eu acabo guardando isso como uma marca, porque um irmão, um angolano, um profeta de Deus, vai à casa dos meus pais, me ajoelha e fala assim, Deus tem um propósito com você e sua esposa, ajoelhei. E meus pais, meu pai era pastor, meu tio era pastor, respeitavam muito esse homem. Não tinha azeite, ele pegou óleo lisa assim na cozinha, né? Óleo de cozinha, untou as mãos e vocês estão separados com o ministério. Meu tio e meu pai não sabiam muito o que fazer conosco, nos colocou de evangelistas ali para auxiliar.
E ficamos, assim, porque não ia dar o título pastoral para 2 crianças ali de 22 anos, né? Então fomos sendo treinados. Só que Deus nos tira dali e nos leva para uma outra igreja um pouco tempo depois. O pastor falou: o que tu era na tua igreja? Eu falei: eu era evangelista. Não, aqui para nós evangelista e pastor é a mesma coisa. Pastor Adriel. E ali eu me torno pastor. Meu Deus! Cheio de dificuldades, porque isso compete com um complexo de inferioridade, insegurança. Então, tudo isso foi me construindo em meio a muito conflito, não é? Na carreira pastoral. E aí eu me pego em algum momento ali por volta dos 30 anos mentindo minha escolaridade num crediário de uma loja. E eu entro em choque. Por que eu estou mentindo para a moça? Eu não tive coragem de desfazer. Porque ela perguntou, escolaridade? Eu falei, ensino médio. Mas era mentira. Eu falei, cara, isso está muito errado dentro de mim. E eu fui tratar de orar sobre aquilo e tentar resolver. E eu entendi que o caminho de resolver era o curar aquela ferida. E eu volto a estudar. Só que eu ganho tanto gosto que eu não parei mais de estudar. Eu faço 2 faculdades, faço mestrado, faço doutorado. E termino meu doutorado com 51 anos de idade. Né? Me torno professor universitário também. Isso também me leva à carreira de editor de livros. Então isso tudo vai se formando e se construindo dentro de mim. Isso é que é uma cura, né, pastor? Isso, é maravilhoso. E agir mais ou menos a mesma coisa, trauma de escola e tudo mais, faz um caminho paralelo comigo, se forma em psicologia, e aí conecta a atividade pastoral com a atividade terapêutica, e hoje ela é psicóloga, é também pastora. Que casa muito, né? Ajuda muito, né? Como hoje em dia isso está sendo fundamental. Embora ela aplique algumas ferramentas da psicologia no atendimento pastoral, mas ela também atende excepcionalmente e separadamente como psicóloga, né? Que tem o seu protocolo ético e tudo. Então ela não atende pessoas da igreja, não atende pessoas conhecidas. Aí tem um lugar onde ela é realmente psicóloga. E dentro da igreja, ela ajuda as pessoas como pode, com as ferramentas que podem ser usadas no âmbito pastoral. Uau, que bênção. É interessante. Esse ponto é muito importante, porque o que é que nós vemos? Muitas vezes você percebe uma debilidade ou uma falha, seja no caráter ou alguma atitude passada. Eu vejo muito isso em Zaqueu, né? Interessante que às vezes nós não temos só que nos arrepender, a gente precisa consertar coisas, né? Às vezes a gente já entendeu algumas coisas e queremos continuar andando daqui para frente, mas tem muita coisa que precisa voltar e resolver, né? Porque nós somos seres em construção. Você não é nem passado, nem presente, nem futuro. Você é. Assim como Deus, você está num processo, não que Deus esteja no processo, mas Deus é. E quando ele constitui o ser humano, ele constitui o ser humano para ser. Esse ser, ele está sempre atravessado por muitas realidades interiores. Então, muitas pessoas têm a falsa crença de que ela pode se esquecer. Não, eu me esqueci do meu passado. Não, você não se esqueceu. Tem 2 possibilidades. Ou você ressignificou e trabalhou o seu passado e hoje ele colabora com você para construir quem você é, ou você sublimou ou abafou o seu passado e ele está de dentro de você pulsante, mas latente, sem você se dar conta que ele está aí, e ele está governando você sem você perceber. Uau! Uma dessas 2 coisas sempre estará acontecendo. Meu Deus, que forte. Ou estarão acontecendo as 2 em áreas diferentes da sua vida. Então, uma suposição. Tive problema com meu pai. Meu pai foi uma pessoa que deixou marcas negativas na minha vida. Eu vou me tornar pai. Muito dessa experiência com o meu filho, que não conhece meu pai, que não sabe do que eu vi com meu pai, serão muito próximas das que eu tive com ele, com o meu pai. Só que eu não sei, ele não sabe. Então eu reajo ou negativamente ou positivamente a partir da minha experiência. Então, quanto mais consciente eu me torno, e quanto mais eu permito que Deus me renove o significado daquilo que eu vivi, melhor eu olho para cá, para o meu filho, para a continuidade. E eu dou ferramentas para o meu filho para que quando ele se tornar pai, ele seja um pai melhor. Então, nós estamos em continuidade. Verdade. Nós nunca estamos estanques aqui. Não, eu sou isso aqui agora. Não. Você tem propósitos que estão te impulsionando para o futuro e você tem um passado que está conversando com você. Ou com culpa, com medo, com dor, com angústia, ou com sentido, esperança, renovação e etc. Né? Daí a necessidade da gente lutar com esses gigantes do passado, né?
Como eu disse ontem na mensagem, porque o gigante que você derruba, teu filho não tem que lutar com ele. A geração posterior não precisa enfrentar. E filho aqui não é só o filho biológico. Se Deus está me usando para edificar pessoas, o gigante que eu derrubei em relação aos meus pastores, a minha vida pastoral, o meu passado, são gigantes que eu não entrego para os discípulos que estão olhando para mim como um pai espiritual. Entendeu? Então, eu estou lidando com alguém que tem uma personalidade difícil e me afronta. Se eu tive alguém que me traiu, que me prejudicou e eu não resolvi essa relação e a dor que isso gerou, eu vou tentar matar essa pessoa aqui para que ela não faça o mesmo mal comigo. Meu Deus. Eu não percebo que eu estou fazendo isso, mas eu sou duro demais, eu rejeito. Mas por quê? Medo. Não é porque eu sou ruim, eu estou sendo ruim com ela de graça. Não, isso tem uma conexão interna com coisas que eu vivi, eu não estou administrando e não estou consciente de que elas estão presentes na minha vida. Então, quanto mais consciente você se torna de quem você foi, dos caminhos que você andou, você permite que Deus ande com você de novo esses caminhos. Você permite que Deus fale com você o que você precisa aprender. Você confesse, você chore a sua dor, porque tem dor, né? Tem dor em todos nós. Sim. Eu ainda carrego dores do meu passado. Então, há algum tempo, o Senhor me trouxe de volta um elemento. Eu, com 15 anos de idade, andando pela rua, chorando, voltando do trabalho para casa, chorando, para casa dos meus pais, porque eu só tinha uma calça jeans. Ai, mas que bobagem. Bom, hoje pode ser bobagem para quem está ouvindo. É natural. Mas para aquele menino que olhava para as impossibilidades que a vida estava lhe impondo, para a dificuldade dos meus pais de me oferecer um mínimo de recurso, eles me ofereciam o que podiam, mas não era suficiente para os sonhos daquele garoto que estava olhando para os amigos que tinham mais e não tinha condição de elaborar aquilo. Então, aquele choro, aquele dia, aqueles metros andando chorando e abrindo o coração para aquela dor, aquilo é... Você tá falando no que você é a secretária. Ai, desculpa. É o Edja. O Edja, desculpa. Nem se preocupe. Eu também não disse o nome, né, pastor? A gente foi conversando. Desculpa. Nem se preocupe, prossiga. Tá bom. Já me chamaram aqui de Uadja, pastor. Passei um episódio todinho, a irmã. Uadja. Aí tem umas amigas minhas que até os tiram onda. Uadja. Acontece, tá, minha mãe não facilitou. Né? Meu pai queria... Eu conectei com o nome dela e tô levando adiante. Meu pai queria me chamar de Manuela, minha mãe colocou o Ed, aí pronto. Fica esse negócio não tão bonito. Fácil. O meu também é diferente, pastor. Né? É diferente. Nunca conheci um Adriel. Pois é. É assim mesmo. Desculpe. Imagina. Então, aqueles metros para aquele menino... Edja, aqueles metros chorando, abriram uma porta de dor na alma dele, que até hoje, com 56 anos, essa dor ainda conversa. Sei bem. Você entendeu? Não passou. Passou. Não passou. Você não orei, você não rejeitou. Rejeitei. Mas são elementos formativos. Eles ficaram aqui dentro de mim. Só que quanto mais consciente eu me torno, quanto mais atento, quanto mais entrega eu faço, mais condição eu tenho de não ser vítima de um sentimento de dor, para não entregar para Deus o homem que Ele quer que eu entregue hoje. Então nós precisamos avançar nessas coisas. Demais, pastor. E, enfim, eu tenho certeza que a gente vai falar muito sobre a palavra de ontem. Não sei se já puxo por ela, mas... Fica à vontade. Teve esse ponto é muito importante, porque como eu estava lhe dizendo ali nos bastidores, eu tenho uma percepção de mundo hoje muito diferente. Eu tenho uma percepção sobre igreja muito diferente. E... você vai aprendendo muito na observância, né? E nessa observância, eu vejo uma das coisas, a dificuldade das pessoas lidarem com os seus erros, com o seu passado, com o pecado. Porque, primeiro, que dentro da igreja, muitas vezes as pessoas começam a selecionar, não anda com fulano, que fulano, isso, aquilo, outro. Para mulheres que são separadas, já gravei com mulheres, né, assim, o quanto de preconceito que elas sofrem dentro da igreja e tudo mais. Sim. Então, por mais que nós queiramos viver a igreja de Atos, precisamos ser realistas, que na verdade não é assim que o negócio funciona, né? A igreja não tem esses conceitos prévios sobre pessoas, sobre passado, sobre pecados, e Deus nos chama a uma vida sincera.
genuína. Você até falou ontem sobre essa questão da exposição, de saber exatamente de onde você veio, onde você está, lidar bem com isso. Mas eu acredito que é difícil, às vezes, conversar algumas vezes sobre algumas coisas por conta disso. Nós não queremos, mas muitas vezes a gente acaba indo para esse lugar de máscara ou esse lugar de ficar mais na sua, porque às vezes é um contexto que acaba reprimindo algumas dessas coisas que precisamos nos esforçar para viver, né? De ter um coração mais genuíno, sincero, não importa o que talvez o irmão vá pensar ou dizer, mas você ter a sua consciência de que você está buscando viver uma vida cristã sincera diante de Deus. E muitas vezes você vai ajudar mais as pessoas abrindo o seu coração do que querendo mostrar que você é tão certinho e tão competente, que no fundo nós sabemos exatamente quem somos. Então essa consciência, assim como o senhor falou ontem, eu entendo muito isso, porque eu vejo em Paulo isso. Eu sei o quão miserável eu sou. Então eu ando debaixo dessa consciência. Eu sei muito bem quem eu sou sem Deus. Eu sei exatamente, né, quem eu me tornaria sem ele, ou pior. Então, essa consciência de que, sabe, não sou tão boa, não sou certinha, eu preciso matar essa minha carne todos os dias, e quanto eu preciso de Deus. Ontem eu citei uma frase do meu pastor Juscelio, e você disse que ele esteve aqui, né, na última visita dele, que eu acho que foi a primeira, né, visita dele aqui em Garanhuns. Ele disse que nós precisamos crescer para dentro mais do que nós crescemos para fora. E a forma que eu olho para essa expressão, e ela é extraordinária, é que nós temos esse duplo desafio. Para fora sempre se refere àquilo que você faz, por exemplo, aqui, né? Esse trabalho, essa inserção na sociedade, o serviço que você presta, o recurso que você ganha, a realização que você alcança como profissional, como pessoa, é um crescimento para fora. Então aqui a gente conhece você de uma certa forma. Sim. Mas tem uma outra você que está crescendo para dentro, que tem história, que tem acertos, que tem erros, que tem sucessos, tem fracassos. Tem história. Sim. Né? Tem história. E essa história, ela precisa ser muito bem cuidada. E nessa história, o Evangelho atravessou para construir uma mulher que é o desejo do coração de Deus. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você fala com Ele, quanto mais você se torna vulnerável para Ele, mais Ele cresce em você. Quanto mais Ele cresce para dentro em você, quebrantando você, convertendo o teu coração, ensinando você o que é bom, o que é ruim, te ajudando a sair de caminhos que não são bons para você, melhor você fica aqui para fora. Verdade. Só que tem uma tendência em nós, a tendência de acreditar que a gente pode administrar isso daqui, esse crescimento para fora, sem o crescimento para dentro. E às vezes a gente abandona esse crescimento para dentro. Eu abandono como? Eu saboto os tempos de oração, eu perco minha comunhão com Deus, eu deixo de me expor a pessoas que podem me ajudar, porque ninguém cresce sozinho. Verdade. Todo mundo tem alguém, precisa de alguém. Verdade. Todos nós. Todos precisamos de uma mesa onde nós possamos ser vulneráveis, chorar nossas dores, confessar pecados, dizer o que nós não conseguimos. Aqui, por exemplo, você não vai confessar pecado para mim, eu não vou confessar para você, nós não vamos confessar para eles, mas eles têm os deles lá, eu tenho os meus aqui, você os seus aí. Nós precisamos de lugares de vulnerabilidade, que nós possamos ser sinceros, honestos, para nos resolver. E resolvendo, nós possamos permitir que Deus seja mais em nós. Quando nós perdemos isso, essa construção de fora ela vai ficando cada vez mais difícil. E nós temos a tendência de representar aquilo que não tem sustentação dentro de nós. Como, por exemplo, manter esse sorriso quando você está quebrantada por dentro. Como, por exemplo, fazer podcast quando você está com vontade de ficar sozinha no seu quarto. Então, essas coisas precisam se resolver dentro de nós. Por quê? Porque tem dia que a gente tem que vir para a mesa. Você vai segunda-feira, você vai ter que vir para o escritório e botar isso aqui para funcionar. Você pode estar bem, não estar bem, mas você vai ter que vir, porque pessoas dependem disso, você depende disso, não é? Isso é só um exemplo. Mas cada um sabe, né? Essa vida que você tem que construir, que não depende de você estar sentindo. Só que tem um lugar dentro de nós que precisa ser acolhido, precisa ter o lugar certo de tratar,
Eu preciso lidar com as dores, eu preciso confessar pecado, eu preciso saber como eu lido com eles. E a gente não tem esse lugar. Aí você vai secando por dentro. E o que sobra é a aparência. E é um pouco disso que você está falando. Esse é o dilema do ser humano. E na igreja não é diferente. Isso, principalmente na igreja, vai acontecer o tempo inteiro. Então vai acontecer com pastor, vai acontecer com pastora, vai acontecer com líder, vai acontecer com servo, vai acontecer com todo mundo. E cada um tem que lidar com isso de um jeito. A igreja, do jeito que Jesus desenhou para ser, ela é um ideal. Ela é um ideal. Essa igreja pura, santa, imaculada, é uma coisa que nós buscamos o tempo todo, mas não está em nós entregar ela para Jesus. A gente não consegue. Só que à medida que todos nós nos esforçamos nesse sentido de nos tornarmos melhores para Ele por dentro, melhor ela fica para Jesus. Então, ora isso está melhor e melhor, ora isso está melhor, ora isso está pior. E aí, às vezes, a gente tende a ficar olhando no que está pior. Entendeu? Muitos pastores escandalizando, muitas pessoas fracassando, muito casamento dando errado. Isso é o pior, é o triste que acontece. Mas tem o melhor, tem muita gente dando certo, tem muito pastor puro de coração, tem muita gente servindo tão alegremente, como lá ontem naquela igreja. Tanta gente servindo, tanta gente. Deixando de cultuar para servir, inclusive, deixando de estar sentadinho para servir. É verdade. Glória a Deus. Agora, o pastor Luiz Emênio, que é o nosso pastor, o líder da nossa missão, da nossa igreja, a Mevan, ele tem uma frase muito interessante que me impactou quando eu ouvi a primeira vez. A igreja que você sonha, Ed, ela existe. A igreja que você sonha existe. Ajude a construí-la. Então eu tenho trabalhado assim. Nós ali em Campinas temos trabalhado todos os dias com esse coração. Ora nós estamos mais perto, ora nós estamos mais longe, mas ela existe. Sim. Uma igreja onde todos se amam, onde as coisas dão certo, ela existe. Esses dias, numa reunião de integração de novos membros, eu falei, irmãos, e convidando os irmãos, olha, a maioria de vocês vem de outra igreja. Não estão vindo do batismo. E eu sei que a maioria de vocês, por vir de outra igreja, estão vindo de decepção, de tristeza, de alguma coisa que esgotou. Tenta não olhar para mim como se eu fosse o próximo pastor que vou te magoar, que eu vou me esforçar para não olhar para você como se fosse o próximo membro que vai me trair. E vamos construir, porque eu posso falar para vocês como pastores que há quase 2 anos eu não tenho que separar briga, eu não tenho que lidar com fofoca. Por misericórdia de Deus, não é porque o Mevan Campinas é perfeito. E talvez tenha e eu não estou vendo, não está chegando em mim, mas eu estou olhando para a minha igreja com esse coração. Amém. Eu não estou precisando lidar com isso. Senhor, nos ajuda a continuar nessa trilha. E eu acho que a gente precisa disso, sabe? Verdade. Eu tirei aqui o fone. Eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa desse coração que acredite na igreja. Amém. Amém. A gente precisa acreditar, porque ela é linda. E se esforçar para ser esses cristãos maduros, né? Isso. Você citou também aquela passagem onde Paulo queria conversar coisas mais profundas com eles. Imagina o Paulo sentado numa mesa e sei lá o que estava rolando e Paulo queria falar outras coisas com vocês, mas não dá. Não dá. Mas isso acontece com a gente também. Não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes comigo. E às vezes você está olhando para uma pessoa e ela está chorando alguma coisa e você está olhando para ela e falando, meu Deus, como ela está equivocada. Mas você não pode dizer para ela que ela está equivocada. Ela não está pronta para ouvir aquilo. Só o Espírito para convencer, né? Às vezes a gente fala, pastor. Às vezes a gente fala, né? Às vezes fala e também não deveria nem ter falado, mas tudo bem. É verdade, a gente se arrepende depois. Pronto, que a gente também não é de ferro, né? Porque a gente queria que entendesse naquele tempo, assim como eu acredito que pessoas também queriam que a gente entendesse já certas coisas nesse tempo. Entendo super, né? Cada um está vivendo alguma fase ou algum nível de maturidade cristão, mas... Meu Deus do céu, só o Espírito pode convencer e isso é uma libertação para o cristão. É entender que discipular, acompanhar pessoas, é saber que só o Espírito pode convencê-las. A gente não vai mudar a história, o percurso da história de ninguém. Eu sou casado há 36 anos e, por misericórdia de Deus, tenho um excelente casamento com a Gi. E às vezes eu estou atendendo alguém, por exemplo, atendi um casal, um homem, né, recentemente, falei, tá tudo bem com você e sua esposa? Não, tá tudo bem, pastor. Mas você sabe, né? A gente tem aquelas briguinhas. Eu pus a mão nele e falei, meu irmão, não é assim, não. Isso não é normal. Não. Porque senão começa a normalizar o que não é pra ser normalizado. Não me entenda mal. Eu não me lembro a última vez que eu briguei com o Gigi brigou comigo. Eu não tenho lembrança.
Aí ele assustou. Eu não tô falando que o meu casamento é perfeito. Eu tô dizendo pra ele que o padrão que ele pôs como normal tá errado. Não é normal. Boa. Não é normal. Entendo. Para um cristão. Tudo bem, você e o teu marido não alcançaram, você e sua esposa não alcançaram. Eu compreendo você, estou aqui para ajudar. Mas não normalize aquilo que o Espírito não normalize. Não normaliza. Uau, é isso. Não normalize a carne. Porque esse padrão provavelmente vem do seu pai. É quase certeza. No caso desse irmão, eu sei que é do pai dele. Entendeu? Se acostumou com o ambiente de causa, né? Exato. Mais do que acostumou, escreveu nele. Aí a gente volta ao que a gente estava falando agora há pouco. Ele não se dá conta, ele está reproduzindo um padrão. Por que ele não está saindo daí? Porque ele não colocou adequadamente diante de Deus. E esse é o nosso desafio. É conseguir levar. Porque às vezes não é que a gente não quer. A gente abraça uma falsa verdade de um tal jeito dentro de nós que a gente normaliza acima do evangelho. A gente santifica uma área nossa como se fosse natural. E ela não é. Meu Deus. Ela não é. Que perigo, né, pastor? Todos nós vivemos isso, de alguma maneira. Meu Deus. Vou te contar outra história. Hoje cedo, eu tô no café da manhã do hotel. Tinha uma fila, porque tinha uma vozinha com 6 netos, pagando picolé para todo mundo, só que eu tava com pressa porque o pastor vinha me pegar. Tem uma naturalização no Adriel de não falar nada. De ficar ali, pagar o preço, esperar a fila andar. Mas eu podia chamar um garçom, pedir ajuda. No meu natural, eu não chamo. E minha esposa sofre com isso porque ela é muito pragmática. E eu tenho feito uma promessa para ela. Eu vou melhorar. Só que é muito difícil para eu ver. Só que não é difícil porque é difícil. É difícil porque eu santifiquei. Isso é fleumático, pastor? Extremamente. Ultra, mega, power plus fleumático. Então, o senhor só quer paz. Você entendeu? Eu só quero paz. Me deixa aqui, eu pago o preço. Só que isso em nós está ancorado no orgulho. Não está ancorado na paz. Meu Deus. Está ancorado no orgulho. Entendeu? Porque a minha esposa está sofrendo do meu lado. Por uma falta de pragmatismo meu. Minha. E eu não quero mudar. Então eu puxei o menino, um querido. Welton, você pode... Tem um jeito... Claro, tô trazendo a maquininha. Pum. Ela olhou para mim e falou, meu amor, parabéns. Falei, tô me esforçando. Entendeu? Por quê? Porque depois de 56 anos de vida... Olha que coisa. O Adriel resolveu trabalhar isso. Porque santo não é. Porque santo em você é aquilo que abençoa as pessoas. Quando o meu jeito de ser prejudica a minha esposa, não é santo. É meu jeito. E se eu me nego a ser melhor para minha esposa, eu tô pecando. Meu Deus, pastor. Então eu preciso sair daí. Mas o que vai precisar acontecer no céu para você se convencer a sair de um lugar que é uma zona de conforto para você? Que é confortável. Da sua carne. Porque isso é carne. Todo mundo pensa em carne, prostituição, pornografia, adultério, mentira, roubo. Não, filha. Carne é aquilo que conspira contra o espírito, contra aquilo que Deus quer fazer melhor em você. A gente voltou de novo. Isso é crescer por dentro. O Adriel cresceu por dentro. Eu me tornei melhor para minha mulher e automaticamente para todo mundo ao meu redor. Eu saio, porque esse tipo de coisa te enclausura. Você é fleumática. Você já se sentiu assim? Como se você paralisasse? Eu sou sanguínea. Ah, você é sanguínea? Achei que você era fleumática. Não. Eu entendi que você tinha falado que era fleumática. Você paralisa. O fleumático, ele paralisa, assim. É como se você se tornasse passivo e vítima de tudo que está acontecendo. Você não sabe o que fazer. Só que para você não passar vergonha, você faz de conta que aquele é o seu jeito. Tal. Não é. Então tem que sair daí, mas para sair daí a gente precisa de um derramar de Deus. E é aí que o evangelho entra. O evangelho é a ferramenta mais poderosa de transformação. Não existe. Quando cai na consciência, filho pródigo, pequei, isso aqui é pecado, não é bom. Aí eu vou, para onde eu vou? Eu vou me esforçar? Não, eu vou pro altar da oração. Senhor, eu não sei sair daqui. Então, todos os momentos que eu estou lembrando disso, eu tenho consciência que é consequência da entrega. Não é consequência do esforço. É a entrega que me leva para aí. Uau. E o sanguíneo é o contrário, né? É muito rápido, é muito explosivo, fala muito fácil,
quer resolver tudo rápido, e aí acaba precipitando. Mas é o mesmo padrão, só que de outro jeito. Desse jeito. E cada um de nós fazendo isso é a igreja que Deus está construindo. Tanto é que quando ele pega os discípulos, pegou exatamente os 4 temperamentos ali, né? Bem distribuídos. Eu gosto muito de uma abordagem que um teórico da psicanálise faz, o Carl Gustav Jung. Ele pega a teoria dos temperamentos e ele aprofunda ela, mas na verdade ele também simplifica, porque para ele o temperamento ele tem a ver com o fluxo de energia do ser. O introspectivo, que é o fleumático, o melancólico, a energia dele fala para dentro. Então ele tende a conversar mais consigo mesmo do que com o meio. E o extrovertido, o introvertido não é introspectivo, o introvertido conversa consigo mesmo, a energia é para dentro. E o extrovertido, que é o sanguíneo, o colérico, a energia é para fora. Então ele precisa conversar com o meio. Então isso para mim é uma chave tremenda assim, de entender como a gente funciona. Todo tempo eu tô tentando ir para dentro, entendeu? Eu quero ficar sozinho e tal. E o extrovertido quer ir para fora. Não é? Isso para mim é uma chave muito importante, porque me ajuda a entender como eu funciono e me ajuda a entender também onde estão minhas falhas. E o outro também, né? Como o outro interage com isso. Com a vida, como enxerga o mundo. Exato. E bem falado sobre esses pecados que é um grande desafio dentro da igreja, a gente sabe, né? O quão tantas pessoas dentro do corpo de Cristo está mergulhada na pornografia e tudo isso. A gente sabe que isso é um dado muito grande dentro da igreja, né? Mas passando... Deixa eu te pôr outro dado. Sim. Eu vi do pastor Carlito Paz dias atrás, ele relendo uma pesquisa. Cerca de 30% dos crentes brasileiros estão envolvidos com jogos eletrônicos. Jogos de aposta. Você imagina isso? Que triste, né? Muito comum esses tigrinhos, essas coisinhas. Isso. Né? Então, que é outra forma de pornografia, né? Porque é um canal de vazão das angústias e ansiedades. E essa ilusão, que é uma fantasia, uma utopia da pessoa querer enricar do dia pra noite. Não é para enricar. Não é para Mas às vezes na cabeça da pessoa ela vai ganhar uma grana surreal. É busca de substância, é busca de sensação, dopamina, né? Dopamina. Que triste. Isso tudo é porque a gente parou de crescer para dentro. Verdade. E aí, pensando nesses pontos, né? Eu não sabia que estava um dado tão alto assim dentro da igreja. 30% é bem alto. Assustado. Se eu não me engano, nessa parte da pornografia, por exemplo, chega a 70%. É maior, né? ainda. É muito alta. Bem gigante. Principalmente entre os homens. Isso. Então, quando a gente sai, quem já sofreu com isso, tudo isso, quando você passa por essa fase de já não consumir esse tipo de conteúdo, ou ficar caindo nesse tipo de pecado, primeiro que quando você está muito dentro do pecado, você acha que aquilo é maior do que tudo, né? E você nunca vai conseguir sair. Quando você sai, eu percebo hoje, pastor, que isso que você está me dizendo, a questão de crescer para dentro, é muito mais desafiador do que esses pecados que a gente jura que são. Muito mais. Muito mais. Porque agora você vai ter que lidar com uma construção, não só externa, mas interna muito forte. Por criação, por coisas que você já tomou como verdade. E para isso, a tua mente vai precisar ser muito renovada. Muito. Através da palavra de Deus, desconstruções que estão ali já arraigadas como verdade na tua mente e que não é de uma hora para outra que você vai enxergar a vida, o mundo e as pessoas de uma forma diferente. Então, é na meditação, na leitura, muito da palavra, jejum, todas as disciplinas espirituais, mas acredito muito na palavra de Deus para isso. E oração. E a oração, né, para essa renovação da mente. Né? Esse ano eu me propus diante de Deus de ler a Bíblia no mínimo uma vez por ano, e todos os anos eu compro uma edição diferente. Aí esse ano eu estou lendo o Campo de Batalha da Mente, né? Uma Bíblia da Joyce Meyer, né? Da Joyce Meyer. Então, enfim. Você está lendo amplificada? Pastor, não olhei se ela é isso, mas hoje à noite eu vou levar e te mostro lá. Então, o maior desafio da gente vai ser gerar o fruto do Espírito em nós. Porque o que é muito normal da igreja,
todo mundo que está nos assistindo, é ver os dons evidentes. Então, nós olhamos para alguém que fala bem, que prega bem, que tem um dom profético, que canta pra caramba, que tem até unção, né, quando canta e tudo mais. E a gente olha para isso e trata essas pessoas como homens e mulheres de Deus por aquilo que é evidente. Mas eu tenho entendido que o que de fato me faz dizer se a pessoa é um homem ou uma mulher de Deus hoje é por aquilo que está sendo gerado nela, o fruto do Espírito. Então eu vou observar se essa pessoa é paciente. Eu vou observar se essa pessoa é feliz, alegre, porque a alegria é um fruto do Espírito. Não dá para mim esse camboio de crente chato, o pastor com a cara desse tamanho que nem sorri. Sim. Como se a minha palavra, a palavra de Deus diz, aqui eu leio, diz que a alegria do Senhor é a minha força. Quando meu pai se alegra, ele me fortalece e eu me fortaleço nele. E a gente sabe que existe isso, né? Sim. Quanta gente carracuda, umas caras feias. Sim. Tem gente que se sente incomodada até com o riso dos outros, pastor. Se sente. Eu sou uma pessoa que rio alto, né? Então, sanguíneo, vou gargalhar e tal, tudo isso. E a gente percebe como pessoas se incomodam com isso. E aí, enfim, tudo bem, não tem nada a ver com o outro, né? Mas eu vou olhar para isso. Eu vou olhar para esses frutos, paciência, amor, né? Paz, enfim, tudo isso que acompanha o fruto, né? Que é o Espírito Santo e ele vai gerando essas características em nós. Então, o senhor concorda com isso? Que a gente olha muito para essas questões das habilidades e ungimos ou então damos destaques para as pessoas, por vezes, por aquilo que elas têm de tão evidente e às vezes falhamos. Eu queria dar um passo atrás na sua pergunta e depois eu chego nela. Você estava falando antes da pornografia, um caso que a gente dá tanta atenção e tem que dar, não é que tá certo, tá errado. E que eu acho que se fala pouco dentro da igreja sobre isso, né? Se ensina pouco. Ou a questão, como eu coloquei, dos vícios, e a gente poderia colocar outros tantos problemas que quase sempre, quando vai tratar com eles, a gente acaba tratando no âmbito do comportamento. Eu via e não vejo mais. Mas um dos problemas dessa ação, e tem que parar de ver. Sim. Mas quase sempre, parar de ver significa controlar um comportamento. E comportamento é superficial. Então, eu falo mal dos outros, que é tão ruim quanto pornografia. Sim. Eu vou parar de falar mal dos outros. Sabe, eu fico tentando não falar mal dos outros. O que a gente precisa entender é que essa não é a fonte. Então, a fonte da pornografia não é o prazer sexual. A fonte da pornografia é tentar suprir um vazio maior interior, que eu nem sei que ele existe. Então, e de onde veio? De onde que ele vem? Por que eu busco isso? Porque a pessoa não vê pornografia e ela pode parar de ver pornografia e começar a comer demais. Porque eu troco uma compulsão por outra. Ela pode parar de ver pornografia e começar a roer a unha. Ela pode parar de ver pornografia e começar a fazer exercício loucamente. Vai canalizando para outros lugares. Tudo é comportamento de evasão. Eu estou tentando vazar alguma coisa que eu não olho para ela. Então, quando o cristão ele se volta para dentro de si, ele tem tempo de quietude, ele busca a Deus, ele tem relacionamentos profundos com gente que o edifica, ele gasta tempo com a leitura e meditação das Escrituras, ele sai um pouco das redes sociais, ele sai da vida agitada e ele começa a ficar mais consigo mesmo, ele começa a dar a Deus o lugar e o espaço para que Deus comece a conversar com ele. E aí começam a acontecer coisas como sonhar com fatos do passado ou infância, lembranças que vêm que não se sabe de onde, e que são aí então as verdades começam a vir para um lugar mais raso e eu começo a lidar com elas. Eu começo a confessá-las, eu vou buscar ajuda para resolver uma dor mal resolvida, eu vou tratar com a minha frustração. Como esse negócio do menino de 15 anos andando, chorando isso volta para mim assim. Pá! E isso vai me levar a uma série de problemas, como a minha dificuldade de lidar com o dinheiro, o medo de Deus não ser suficiente para mim. E eu não estou falando de um garoto de 15 anos mais, eu estou falando de um pastor de 40, 50 anos. Que vive algumas angústias porque ele tem coisas mal resolvidas referente àquele tempo. Meu Deus. Que está santificado, está lá dentro. Mas ainda está conversando com ele, inclusive limitando o meu ministério. Limitando certas ações do homem Adriel. Eu não podia receber parte da minha herança.
Porque aquele território da minha vida estava estagnado. Meu Deus. Eu precisava voltar para lá. Percorre a terra, Abraão. Gênesis 14. Desce daí, percorre a terra do norte até o sul, do leste até o oeste. Mapeie esse lugar. Deixa eu conversar com você pisando nele. É isso que Deus está buscando de nós. Então, eu vou vencer as compulsões por vícios quando eu permitir que o Senhor me leve a entender aonde elas estão arraigadas no meu ser. A gente não alcança isso sem interiorização. Uau. A gente não alcança isso sem quietude de oração. Aí, muitas vezes, eu não quero... Meu Deus, eu não estou falando mal de vigília. Vigília que você vai para a igreja, está cantando o tempo todo, mas você não vai para dentro de você. Aquele é um serviço externo, é o serviço do corpo. Você nunca, né? Você não para, você não desliga, você não sai do mundo. Nós precisamos sair do mundo. Uau. Então muita gente que está nos ouvindo agora não consegue parar. Como é difícil de se desligar. Faz anos que não tem tempo de oração. Ah, pastor, mas eu tenho filho, eu tenho... Eu sei, meu irmão, eu sei. Mas o evangelho não muda porque essas coisas acontecem com a gente. Verdade. É a vida que está nos engolindo e nos roubando o evangelho. Sim. Ela está nos roubando o evangelho. Meu Deus. Nós precisamos encontrar lugares de quietude. Nós precisamos entender que nem tudo é sacrifício no altar da vida. Nós precisamos nos sacrificar no altar do Senhor. Então, essa pessoa começa a sair desse circuito, mas ela também vai voltando para dentro dela. Senhor, por que isso acontece comigo? Meu Deus, de onde que vem, Senhor? Tanta angústia, tanta necessidade de sexo. De onde vem, Senhor? Como começa isso? Meu pai fala comigo, eu não posso ser assim. E o Espírito começa a interagir com você. Você já deve ter vivido essa experiência. O Senhor começa a te levar a lugares dentro de você. O Senhor começa a te fazer andar com Ele, percorrer caminhos do teu passado junto com ele. Por quê? Como diz o pastor Célio, ele não quer que você revisite o passado, ele quer te levar de volta na tua origem. Ele quer que você atravesse todo esse passado e diz, Edja, você é essa aqui. Eu não te fiz assim. Eu não te fiz nesse lugar. Aleluia. Eu vou limpar tudo isso e te devolver a minha filha. Glória a Deus. Para que ela seja plena. Porque apesar de tudo isso que te aconteceu, nada disso te define. Verdade. Nada disso te define. O sangue do meu filho purificou o teu pecado. Agora deixa eu tirar você dessa matriz de conhecimento e te levar para o alto e pleno conhecimento de quem você é. Como é difícil isso. Como é difícil para um menino que saiu de tanta pobreza, de uma mente tão rígida na pequenez, para entender suas potencialidades, tudo que Deus queria entregar, e ainda assim continuar sendo um menino simples, um homem simples, um homem de Deus, um homem que acessa qualquer pessoa. Porque não adianta nada eu me tornar pastor de uma grande igreja, um homem que tem doutorado e agora ficar com o queixo erguido, olhando para os outros e dizer, não é isso que ele quer. E andar com segurança, né, pastor? Eu tenho que ter isso, mas tem que ter isso. Só ele nos leva aí. Então é isso que nós precisamos. E é isso que devolve para Jesus a igreja que tanto a gente quer. Amém? Meu Deus, é isso. A vida cristã, ela é um processo, né? Ela é um processo. Ela é um poderoso. Processo, né? E aceitar Jesus é agora entrar nesse caminho de santificação. Né? De entender quem você é hoje, quem Deus não quer que você seja mais. Muitas coisas a gente já deixa de forma instantânea, outras a gente luta, né, durante anos. Por exemplo, o que o senhor já trouxe aí, essa sua dificuldade às vezes de se impor nas situações e tal. Então são coisas e desafios que você vai ter a vida inteira, até Jesus voltar. A vida inteira. Isso é até a gente morrer ou até Jesus voltar. Não tem um segundo de descanso. O cristão é um ser em permanente aperfeiçoamento. O teu corpo vai estar mirrando, você vai estar lá com o corpo enrijecido, sem energia para fazer as coisas lá nos seus 70, 80 anos, altamente limitada, e a tua carne vai estar ali ainda, vai estar brigando. Eu tô falando isso, estou me lembrando do pastor Russell Shedd, um nobre homem de Deus que nos deixou agora há uns anos atrás, e ele desenvolveu um câncer, e foram entrevistar ele na UTI. Ele falou, meus irmãos, eu nunca sofri como nesses 3 últimos meses, são muitas dores, mas também eu nunca sofri muito na vida, então agora eu estou experimentando esse sofrimento, e é impressionante ver como o espírito está querendo se desgarrar da carne,
Meu Deus, eu fiquei olhando assim, ele tá com câncer. Ele vai morrer, mas ele tá olhando pro espírito. Ele tá olhando para a luta do espírito contra a carne. Uau. Você entendeu? Então ele vai morrer dessa doença. Ele morre no hospital dessa doença. Mas ele morre plenamente consciente que até na doença que vai levar ele para a morte, ele tá se desgarrando da carne. Tem um processo espiritual acontecendo e levando ele para algum lugar. Não tem jeito. Deus. É isso que a gente não pode se perder. Então, talvez alguns dos meus irmãos estão me ouvindo, se perderam disso, porque eu já me perdi desse processo. A gente às vezes abraça uma dor e sai andando com ela. E aí você fica anos ali agarrado àquela dor e reagindo a ela. Tudo que você faz é reagindo àquela dor. Você vai se relacionar com alguém reagindo àquela dor, você vai trabalhar com alguma coisa reagindo àquela dor, você vai fazer exercício físico reagindo àquela dor, só que você não está consciente. Então você acha que é normal, mas não é, você está cego. Ai, Senhor. Como Saulo andando, porque quando Jesus encontra Saulo no capítulo 9 de Atos, Saulo não está na orgia. Você já percebeu? Ele não está no mundo. Ele está zeloso por Deus. Exatamente, pelo próprio Deus. Pelo Deus. Pelo Deus que ele acha que está servindo. E aí, Jesus, por que você está me perseguindo? Então, veja, essa frase ela tem conotação dupla. Porque perseguir é ir contra, mas perseguir também é ir atrás. Verdade. Eu estou perseguindo a santidade. Então é como se Jesus estivesse dizendo, eu sei que você me quer, mas você está me buscando do jeito errado. O que está acontecendo com você? Até que as escamas caem naquela experiência de Ananias. Literalmente escamas caíram, assim, né? Quem achava que via não vê, e quem agora não vê começa a ver. Uau. E aí ele entra numa outra dimensão. Ali muda tudo. Mas ele estava perseguindo. Então muitos de nós, a gente acha que está indo certo, mas não está. O Senhor precisa tirar escamas existenciais dos nossos olhos. Porque muito daquilo que a gente acha que a gente não é. Muito daquilo que a gente acha que é certo tá errado. E muito daquilo que a gente acha que a gente não é, a gente é. Entendeu? A gente é coisas que a gente acha que não é. Verdade. O Senhor nos deu, na origem, nós temos a potencialidade de nos tornar. E esse tornar-se tem a ver com o que Deus quer da nossa vida, mas a gente não dá espaço para Deus. Porque foi incrustado em nós uma mentalidade equivocada. E a obra do Evangelho é nos tirar desses lugares. Não é levar a gente para o culto. Não é receber a nova unção do momento. É nos transformar na imagem do Filho. Então esse é o nosso grande desafio. Uau. Que muitas vezes a gente não está perseguindo. Porque a gente está tão envolvido, sabe? Em tantas coisas. Tantas atividades. Tantas coisas. A gente está muitas vezes capturado por uma mentalidade, um jeito de ser evangélico, cristão. Mas o Senhor não está tendo acesso. Aí, de novo, a gente está crescendo por fora. A gente está recebendo o ministério. As pessoas estão... Mas por dentro eu não estou indo melhor. Só que essa conta, quando ela não fecha, ela provoca em nós um julgamento. E esse julgamento muitas vezes vem em ser exposto, que é o que você estava dizendo. Está lá o pastor, ele está pregando, ele está uma bênção, ele está pastoreando, ele está uma bênção, mas ele está abandonando o Senhor por dentro. Ele vai ficando cada vez mais vazio, até que ele chega numa situação, ele quebra. Ele quebra com um pecado, ele quebra com alguma coisa acontece, ele pá. Isso aqui não foi o diabo que fez, foi Deus. Porque se ele continua aí, ele vai acabar condenado. Então o Senhor para ele. Ele é parado pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Então aquilo que a gente olha e fala, meu Deus, coitado, o diabo pôs um lado. Não, o diabo não pôs nada. O Senhor permitiu. Para que aquilo se quebre e ele possa voltar para um lugar onde ele possa reconstruir. Porque do jeito que ele estava, ele não construía mais nada. Que precise se humilhar de novo. Né? E Jesus vai dizer isso, porque aquele que se humilha é exaltado. Não é? Mas aquele que a si mesmo se exalta será abatido ou humilhado. Então, dito de outra forma, quando você tenta fazer o que Deus faz com você, que é te exaltar, o Senhor tem que fazer com você o que você tinha que fazer e não faz, que é se humilhar. Uau. Entendeu? Humilhar-se aí não é ficar andando de tadinho. É reconhecer o teu vazio. É reconhecer a tua falta. E ir para a presença dele e deixar ele te encher. Deixar ele transformar aquilo. Aleluia. Tem que ser transformado. Verdade. Porque quando for transformado, pode soltar peso em cima que não vai quebrar. Vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Então, de alguma forma, Edson, tudo que nós estamos vendo que tanto nos entristece na igreja é um juízo do Senhor para que a sua própria igreja não seja condenada. Glória a Deus.
Porque enquanto nós estivermos vivos, há tempo de aperfeiçoamento. Eu penso nisso sempre. Se você acordou, tem uma chance. Porque muitas vezes, quando a pessoa está no fundo do poço, né, pastor? Estamos aqui. Às vezes não tem essa ótica. Acha que é o fim, que acabou ali. Não acabou. Não acabou. Eu estava contando ontem na pregação. Eu andei tantos anos, cara, foi extraordinário. Eu desci no aeroporto de Recife. Ontem, né? Foi ontem. Uhum. E eu fui às lágrimas na hora que saímos pela rua. Por quê? Foram inúmeras vezes que eu fiz esse trajeto. Inúmeras, tantas vezes. Ninguém sabia. Não tinha propaganda, não tinha Instagram, não tinha nada. Eu saía de Recife, ia para o interior, ia para vilas rurais. Eu nunca fui em uma igreja grande. Nada, ninguém sabia que eu estava aqui. Foram 18 anos. Andando, tocando, homens e mulheres que nunca ninguém vai conhecer o nome. Eu estava certo que eu ia terminar meu ministério fazendo isso. Eu estava convicto. Só que não. Por que não? Por que parou? Por que em algum momento não teve mais sustentação e parou? Eu não sei, Edson. Hoje, se você perguntasse para mim, qual é a tua convicção? Eu não tinha mais condição de levar adiante. Eu não tinha mais recursos internos para produzir a sustentação, as alianças, os acordos, as contribuições. Eu fui perdendo a condição por uma série de fatos que acho que não entra em caso eu falar agora e tomar tempo da nossa conversa. Mas eu fui perdendo a condição. E aí aquilo acabou. Aí eu tive que me reinventar para ficar com o Senhor. Só que esse tempo todo ele não precisava ter sido assim. Foi perda de tempo? Não. Porque o Adriel que saiu 10 anos depois é um Adriel melhor. É um Adriel muito mais consciente e não tinha condição de eu continuar daquele jeito. É a leitura que eu faço hoje. Mas eu posso dizer, não, Deus me parou. Também eu posso dizer, Deus me parou, porque de alguma forma também foi. Entendeu? Por que Deus não falou, Edja? Por que ele não mandou um profeta para falar, Adriel, aqui você está fazendo isso de errado, vai acontecer aquilo? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu não culpo Deus. Hoje eu entendo que havia um processo tão importante. Porque hoje, cada vez que eu falo isso, ontem mesmo, depois de eu falar, foram irmãos lá na frente. Passei a mesma coisa. Ainda estou sofrendo. Hoje isso gerou uma empatia que me ajuda a ajudar meus irmãos de uma outra maneira que eu ajudava naquele tempo. Então, a nossa vida é assim, atua de outro jeito. Mas a gente trilha alguns caminhos que eles são uma espécie de juízo na nossa vida, mas é um juízo que, no fim das contas, ele vai produzir um aperfeiçoamento em nós. E nós vamos sair melhores. Porque no fim, filha, nada é para aqui. Tudo é para eternidade. Eu perdi tempo. Perdi o tempo onde? Só porque você gastou 1 década, 2 décadas da sua vida de uma maneira e você poderia ter gasto de outra? Glorifica o Senhor nisso. Glorifica o Senhor nesse tempo e diga, eu aprendi. Aonde você não me quer, o que não é bom para mim, eu aprendi. Muito obrigado. Muito obrigado porque hoje eu sou uma pessoa melhor, eu sou consciente, eu sou mais misericordiosa. Muito obrigado. E eu estou olhando para frente, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É para lá que eu vou. E tudo isso aqui é por causa da eternidade, não por causa daqui. Não vai ficar placa nenhuma para você, para mim. Daqui a 50, 80 anos, ninguém vai lembrar do MapaCast, provavelmente. Ninguém vai lembrar do Ministério do Adriel. A gente vai ter passado. Só que lá não. O que a gente carregar daqui para lá vai ficar lá. Então é isso que é importante. É o que ele está construindo em cada um de nós agora. Aceita os julgamentos do Senhor. Olha para eles com mais carinho e deixa... Senhor, tem uma passagem das Escrituras, no 2º livro de Samuel, que quando Absalão toma o trono de Davi, Davi tem que fugir, lembra? E tem um descendente de Saul, chamado Simei, que está numa vila, e Davi vai passando, Davi está com a cabeça baixa, triste, é o pior momento da vida dele, os soldados estão em volta, e ele sobe num morro, é um trilho no meio de 2 morros, e ele começa a pegar pedra e jogar em Davi. Filho de Belial, assassino, Deus está julgando você por todo o mal que você fez. Cara, ele não fez mal nenhum para a casa de Saul. Mal nenhum. Não foi culpa dele o que Saul fez. E ele está ouvindo lá e as pedras batendo, está tomando pedra. O rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus está tomando pedrada. Um soldado fica indignado, fala, o que esse cão está fazendo? Eu vou lá matá-lo. E Davi segura ele e fala, você não tem nada a ver com esse assunto, meu filho. Deixa ele tacar pedra em mim. Porque você não sabe se Deus está me julgando. E sabe o que eu aprendo daí? Todos nós, em algum momento da vida,
vamos ter que aprender a ouvir Deus nas pedras dos nossos inimigos. E talvez esse seja, meu Deus, talvez esse seja um dos níveis mais profundos de humildade. Quando eu consigo deixar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha justiça, todos os meus argumentos e falar, Senhor, será que tem alguma verdade? Será que tem alguma verdade no que eu estou ouvindo? Por favor, não me deixa perder a chance de aprender com a pedra. Porque ela pode estar falando comigo que eu não estou conseguindo ouvir. Porque às vezes, filha, quando Deus permite, é muito fácil falar, não, Jesus mandou a gente amar nossos inimigos. Bom, você não tem nenhum, todo mundo gosta de você. Como que você vai aprender com o inimigo? Então, às vezes, Deus tem que te dar um inimigo. Às vezes eu preciso de um inimigo. Alguém que encrespa comigo, que resolve falar mal de mim, que me taca pedra. Porque nessa hora, eu tenho a oportunidade de desenvolver um nível de virtude que em outro lugar eu não tenho. Então, se isso acontecer com a gente, que o Senhor ache misericórdia, graça nos nossos corações para dizer, Senhor, eu estou aqui. Está dolorido, está difícil, é muito injusto. Mas será que eu não preciso aprender alguma coisa nesse lugar? Não é? Sim. Porque quando a gente consegue alcançar esse coração, gente, meu Deus. Meu Deus. Que precioso. Quando a gente consegue alcançar esse coração, ninguém mais nos segura. A gente está de novo no caminho da graça, do crescimento espiritual. Aleluia. A gente está num lugar que o diabo não nos rouba. Aleluia. O diabo não tira mais. A gente conseguiu vencer esse véu da superficialidade. Aleluia. Esse véu das coisas fáceis. O véu da admiração. É fácil estar lá no púlpito ontem, todo mundo abençoado. Mas é difícil muitas vezes estar num lugar onde as minhas falhas estão expostas, onde os meus irmãos estão vendo em mim tudo que eu não queria que visse, tudo aquilo que me expõe, tudo aquilo que me julga. Mas eu consegui ficar lá e dizer, Senhor, o que eu tenho para aprender aqui? E a voz do Espírito Santo começa a falar comigo e começa a desconstruir toda aquela vaidade que eu criei, porque eu preciso me segurar. Uma vez eu assisti um filme, ainda dá para encontrar, eu acho que está até no YouTube já, chama Anjos da Vida. É um filme, desculpa que eu comecei a falar sem parar agora, né? Não tem nem pergunta mais, mas peraí que eu vou concluir. Esse filme é um filme do Kevin Costner, é antigo já, com um galanzinho lá, um menino bonito de Hollywood, que eu esqueci o nome. Enfim, e o galanzinho é um jovem mergulhador de resgate que quer ficar famoso, quer ser importante. E o Kevin Costner é um ancião, um veterano mergulhador de resgate que já salvou muitas vidas, mas tem um casamento fracassado. A mulher quer que ele assine o divórcio e ele não aceita, por orgulho. E ela tá lá infeliz em casa e ele trabalhando sem parar. O filme começa com ele mergulhando no oceano, lá no Alasca, para resgatar um casal de anciãos que tinha naufragado num veleiro. E os dois estão de colete salva-vida. Só que o homem, marido de uma mulher, casados lá, sei lá, 30, 40 anos, ele tá se apoiando nela assim, porque o mar tá batendo e eles estão se afogando. Então ele tá usando ela como suporte para ele ficar com a cabeça fora d'água. Só que ela tá se afogando. E ele chega para resgatar e ele não para, porque ele tá no modo sobrevivência. Então ele tem que dar um soco na cara do velho, o velho desacorda, aí ele salva a mulher e salva o homem com o nariz todo sangrando, e é aquela cena assim, e mostra ele ressuscitando a mulher e olhando pro homem assim com a cara de indignado, tipo, pelo amor de Deus, né? Que vergonha. Mas o casamento dele... No fim do filme, aí vou dar o spoiler se você assistir depois, mas o filme é lindo. No fim do filme ele assina a carta de divórcio e fala, sabe, aconteceu isso, isso. Eu sou aquele homem. Eu sou aquele homem. Eu estou reconhecendo aqui diante de você, ele não fala isso, eu estou lendo, né, interpretando, que esses anos todos eu tive que sufocar você para poder ser alguma coisa. Porque ver você ser era uma coisa que eu não sabia lidar, só que eu não tinha consciência disso. Meu Deus, como que isso é verdade? Como que isso é verdade? Como que muitas vezes a maioria das coisas que eu faço não são as coisas que eu deveria fazer. São as coisas que eu preciso fazer para mostrar que eu sou. Como muitos casamentos fracassam e naufragam,
Porque um não lida bem com o outro ser. Por que ele não lida bem com o jeito de ser do outro? Porque ele não lida bem consigo mesmo. Ele não sabe quem ele é. Ele precisa sufocar o outro. Para de falar. Não. Você não tem chamado. Você não pode. Mas na verdade sou eu que estou gritando. Eu não consigo olhar para você sendo tão bem, tão pleno. E eu aqui cheio de conflito. Só que eu não tenho consciência disso. Está naquela camada mais profunda que eu falei. Ah, menina, quando isso vem, que você percebe, aí vem. Meu Deus, que vergonha. Então, nós não lidamos com essas realidades interiores objetivamente por falta de condição. A gente não tem muitas vezes condição. E aí a gente fica aqui manobrando, crescendo para fora. Fazendo malabarismo. Lotando a agenda, trabalhando em todos os ministérios. E profissionalmente, eu troco o carro, eu compro a casa no condomínio fechado. Uau, eu tô crescendo. Só fachada. Por dentro eu tô cada vez mais vazio. Só que eu não consigo olhar. E aí quando a gente vai parando, quando a gente vai sendo julgado por Deus, quando ele manda um cimei tacando pedra na gente, ele tá dizendo, por favor, meu filho, olha para dentro. Uau. Deixa eu deconstruir tudo isso e construir de novo o meu filho. O homem que eu fiz você para ser. No meio das suas muitas falhas, deixa eu te construir. Por isso que muitas vezes casamento é tão difícil pra gente. Porque casamento são duas pessoas se construindo. São duas pessoas ali que Deus está lutando com elas. São duas pessoas no Val de Jaboque. E só que em vez de as duas lutarem com Deus, elas começam a lutar uma contra a outra. E aí eles se perdem, a gente se perde. Mas quando... É por isso que é tão importante ter um altar de oração dentro de casa. Porque o altar de oração nos preserva. O altar de oração nos leva de volta. É isso. Nos leva para o jardim de novo. Nos leva para o jardim. Pastor, esse ponto que o senhor também tocou, né, a importância de, como cristãos, termos a consciência de não colocar a nossa vida, nossa identidade principalmente, naquilo que os outros pensam, seja pai, mãe, esposo ou líder, que é muito comum. Também, já que estamos falando tanto sobre esse contexto de igreja, há muitos líderes doentes, né? Eu percebo por vezes muita liderança narcisista mesmo, né? Pessoas que têm distúrbios, desvios de caráter seríssimos e usam a igreja como lugar de promoção, de extorsão também, infelizmente. Então, é um lugar fácil de manipular, né? Para essas pessoas é fácil, a comunidade cristã, né? E elas se inserem muito facilmente, e elas se destacam por vezes muito facilmente dentro das igrejas. E quantas pessoas acabam ou tendo uma ascensão dentro da igreja porque foi validada por um determinado líder, ou elas também, ou por outra hora, acreditam também que não são nada e que nunca vão ser nada e que não tem chamado nenhum, porque também acreditaram naquela palavra de maldição daquela liderança, né? E ontem o Senhor também nos falou e nos trouxe a memória da importância de você saber as palavras que Deus... Porque parece clichê isso que eu estou falando. Eu preciso acreditar nas promessas de Deus e tal. Mas, por vezes, no dia a dia não é assim que acontece. Esses dias meditando, e me veio assim uma chave, sabe, pastor? Eu percebo que o diabo acredita muito mais na palavra sobre a minha vida do que eu. Tanto é que ele insiste. Ele sabe, né? Sabe. Ele, por insights, por percepção, ele está aqui há mais de 6.000 anos, né? Então ele é habilidoso. Exato. E realmente, muitas vezes, ele sabe, né? Ele interage com isso, trabalhando para nos convencer do contrário. Sim. Mesmo. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa dinâmica que há dentro do corpo de Cristo, tanto para as ovelhas se preservarem quanto a isso, porque eu acredito que, como base mesmo, é o Senhor ser o centro da nossa vida. Tudo, acho que você falou sobre isso ontem também, né? Tudo que a gente coloca acima do lugar de Deus é um Deus. Né? Tá competindo com o meu coração. E nós podemos amar muitas pessoas, mas
adorar e centralizar o cerne da minha vida é só o Senhor. A única coisa que nos protege realmente, na minha perspectiva, desse mal é a maturidade. E isso é difícil, né? Porque muitas pessoas acabam não buscando. O TCC da minha esposa na faculdade de psicologia foi sobre as consequências psicopatológicas do fanatismo. E a pergunta de pesquisa dela era, basicamente, né? O ambiente religioso, ele produz psicopatologia? Com certeza, pastor, disso eu não tenho dúvida. Não, então, é muito curioso, porque a conclusão dela é que não. O ambiente religioso, ele não produz psicopatologia, mas ele é propenso a fomentar a psicopatologia já existente. Sim. Então, se você pegar uma personalidade narcisista, por exemplo, que é um grave problema psicológico, que prejudica muito a pessoa e a quem está em volta dela, e ela cair numa liderança religiosa, ela quase certamente vai produzir muito mal. Entendeu? Então, só que isso é quase inevitável. No sentido de que ninguém sabe que está doente psicologicamente assim. Eu acho que eu estou com febre. Não, eu acho que eu tenho uma personalidade narcisista. Ninguém sai pensando assim. Então, é um processo... Até porque quem não reconhece jamais. É difícil, né? É complexo. Mas eu que estou do outro lado, muitas vezes tenho condição de perceber que certo comportamento, ele não é adequado ao evangelho. Doentio, né? Ele é doentio. Então, por exemplo, você está numa igreja que o líder começa a ter certos comportamentos, tanto em púlpito quanto não, que destoam do lugar correto cristão. Por que você continua? Por que você se submete ainda? Por que você não sai? Essa é uma pergunta a ser feita. Não é? Porque depois da Reforma Protestante, um dos grandes avanços da Reforma Protestante é nós não estarmos mais obrigados a estar submetidos a qualquer tipo de liderança porque ela se diz de Deus. E termos nas Escrituras Sagradas o critério. Você está aqui conversando com o pastor Adriel está dando exemplo de piedade e vínculo com a palavra, mas se ele começar a se comportar errado com você, você não tem que continuar tratando ele como pastor. Você pode tratá-lo adequadamente conforme o comportamento dele. E se esse comportamento for repulsivo e reprovável, você pode dizer para ele e dizer, por favor, retire-se. Porque você está vinculado às Escrituras e não o Adriel. Não é o Adriel que representa Deus. É a Escritura. E o Adriel vinculado a ela é digno de respeito. Agora, parece-me que as pessoas também perdem isso. Parece-me que vestígios do catolicismo ainda permanecem na nossa mentalidade evangélica. A questão da idolatria, né? De que a pessoa, ela é o representante de Cristo. Ninguém que é representante de Cristo, a menos que seja representado pela própria Escritura. Entendeu? Então, falta-nos, a meu ver, uma maturidade que nos guie nesse processo. Então, dito de outra forma, sim, há pessoas vítimas, porque o abuso espiritual, ele vitima, assim como o abuso sexual vitima, né? Você vê, por exemplo, um homem está abusando de mulheres. Ninguém sabe. A primeira confessa uma avalanche de confissão. Não é porque ninguém quis confessar, porque elas estão oprimidas. Então, o abuso religioso é da mesma qualidade. Muitas pessoas abusadas, elas estão reprimidas. Entendeu? Mas também há em nós um falso sentimento de que a gente precisa ficar. E a gente não precisa. Então, à medida que a liderança, e a própria liderança, né? Quando vê um líder tomando um caminho errado, a liderança precisa se posicionar. Então, eu acredito que o grande antídoto para esse processo, não para casos extremados, como nós estamos citando aqui, de uma personalidade narcisista, esquizofrênica, que são situações extremas, mas de desvios e abusos mais normais, mais assim, normal não é que não tem nada disso que é normal, mas mais simples e menos contundentes, é a maturidade que nos leva à percepção, né? Assim como se eu estou ensinando as Escrituras e eu começar a falar uma aberração, você imediatamente tem um alerta dentro de você que você ativa pelo teu conhecimento das Escrituras. Não, peraí, isso eu não devo seguir. Não é diferente. E em última análise, nós voltamos de novo para o mesmo lugar, a meu ver. O crescimento para dentro. É ele que garante. Uau.
Vamos olhar para dentro. Vamos olhar para dentro. Fica o chamamento para olhar para dentro. Eu acho que eu vim para Garanhuns para falar, volte-se para dentro de si, porque isso está pulsante desde ontem. Amém, verdade. Muito forte. Verdade. Né? Sermos uma igreja madura no Senhor. Amém. Voltarmos para o nosso altar de oração. Voltarmos a ter vida com Deus, separar tempo, não deixarmos ser engolidos por essa nossa vida. É como eu estava dizendo, é a nossa vida. Tá tudo bem, a gente é digital, a gente é conectado. Tudo né? bem, eu também sou. Mas, por exemplo, eu tenho uma decisão dentro de mim. Eu não acordo olhando para o meu celular. Não acordo. Eu não abro o WhatsApp antes de levantar, tomar meu banho, beijar minha esposa, tomar um bom café com ela e orar. São decisões. Terminou, aí eu vou para a vida. Entendeu? Aí o mundo me tem. Mas antes disso, eu sou do Senhor e da minha esposa. É decisão. Decisões. E tem que importar, porque, cara, faz alguns meses que eu não consigo diminuir as mensagens não lidas para baixo de 20. Tô em débito com um monte de gente. Não consigo. Desisti de conseguir. Às vezes é isso, é desistir de conseguir, né? Desistir, mas me esforço. Zerar, né? Mas me esforço na hora que eu devo me esforçar. Não tomo isso como prioridade. Por quê? Porque todo mundo precisa pôr. E Deus precisa voltar para o lugar das nossas prioridades. Amém. Não só nas nossas canções, nas nossas práticas também. Amém. As nossas canções precisam nos ajudar a ir para esse lugar. Amém. E aí tudo vai se encaixar. Eu creio. E pastor, o que é que o senhor considera os desafios da igreja contemporânea? São muitos, né? São. Vamos falar 3, então? Tá. Deixa eu ver. Me pegou um pouco de surpresa, então deixa eu tentar elencar. Eu acho que o primeiro é esse. Eu acho que nós precisamos ser, outra vez, uma igreja da presença de Deus. Isso não pode ser um jargão, ele precisa ser uma verdade íntima e individual. Cada um de nós precisa abraçar o desafio de ser do Senhor. Ter tempo de oração, voltar para as disciplinas. Mas não porque elas são disciplinas, porque sem isso não tem cristianismo. Se eu não for da Bíblia, se eu não for da oração, se eu não sei mais o que é jejum, não sou mais cristão. Eu sou crente, eu sou religioso. Eu preciso voltar para o Senhor. Nós precisamos ser do Senhor. Urgentemente. Eu acho que esse, para mim, devido a esse mundo hiperconectado e hiperativo, isso se faz necessário porque a vida está nos engolindo. Verdade. Então a gente precisa voltar para isso. Esse seria o primeiro. Eu acredito que, enquanto pentecostais, que é o nosso grupo, que é a partir de onde eu vivo e falo, nós precisamos voltar para as Escrituras. Tem muita coisa antibíblica sendo dita e ensinada, uma teologia muito frágil, muito frágil, que interpreta a Bíblia ao bel prazer e tem um nível desse tipo de aplicação da Bíblia que é inocente, né? Alguém me perguntou alguma coisa ontem lá da minha igreja, eu respondi de certa forma, falei, mas a gente vai conversar no presbitério. E aí ele mandou as palavras de Paulo, porque aquilo que eu recebi do Senhor eu vos ensinei. Tipo assim, se vocês estão ensinando isso, tá tudo bem. Eu li aquilo, falei, bom, deixa eu ver o que ele tá querendo dizer. Tá, eu te entendi. Você confia em nós como líderes. Mas tem um outro nível dessa leitura que é perigoso, porque eu não sou Paulo. E não me foi dado escrever a Bíblia. Então não tem palavra de Deus no meu entendimento. Tem palavra de Deus na palavra de Deus. Isso é pertinente para Paulo, mas em um certo nível não é para o Adriel e para o presbitério da Mevan Campinas. Então eu entendi, tudo bem, eu acho que é isso, mas se ele apostar muito nisso, eu vou precisar corrigi-lo. Entendeu? Então assim, tem um certo nível de expressão, de entendimento da Bíblia que é inocente. Mas tem outro que é perigoso, porque ele nos leva por um caminho que o seu destino pode ser muito errado. E aí nós precisamos de líderes que tenham discernimento da aplicação bíblica para isso. E uma igreja madura para perceber essas coisas. E hoje nós não somos maduros nas Escrituras. A maior parte da sua geração, e eu estou pressupondo aqui sua idade, né? Não vamos conversar sobre isso. E também não tem problema. Né? Mas assim, eu estou pressupondo uma geração jovem, e eu digo jovem abaixo de 40 anos, ela não leu a Bíblia nenhuma vez, pelo menos. E isso é uma novidade. Isso é uma novidade.
A maioria da sua geração não tem uma Bíblia de papel. Não, e se você for fazer perguntas, que tem muito videozinho assim, né? Fazendo perguntas na igreja e tal, perguntas simples, as pessoas não sabem. Se eu perguntar assim, o que é justificação pela fé? Que é um conceito fundamental do Evangelho. A pessoa não sabe explicar. Entendeu? Sim. Isso é teologia. Não, filho. Isso é fundamento da fé. Sim. É assistir a escola... também tem mais escola dominical. Exatamente. Aí você chegou onde eu ia falar. Por quê? Porque nós abandonamos o ensino da Escritura. É verdade. O ensino criterioso, exigente. A gente faz as reuniões para mostrar a visão da igreja, mas não para falar sobre Bíblia, sobre doutrina sobre a base, da fé. Né? Entendeu? Doutrina da fé. A fé tem doutrina. A fé não é fé subjetiva, ela tem doutrina. Nós cremos objetivamente em algumas coisas. E a gente precisa... Unanimamente algumas coisas. Unanimamente, exatamente. Exato. Então, eu creio Porque se não fosse assim, então era qualquer coisa menos um fundamento, né? Exatamente. Menos o cristianismo. Então, para mim, esse é o segundo desafio que, de certa forma, está vinculado ao primeiro. E o terceiro grande desafio que eu vejo, e eu poderia colocar outros, tá? Eu vou colocar dentro daquilo que talvez conversa muito comigo enquanto o meu chamado é entendermos um novo paradigma missionário para esse tempo. Eu explico. A missão vem sendo feita há muito tempo, há pelo menos 250 anos, do mesmo jeito. Você manda alguém para um lugar, ele planta uma igreja, abre uma capelinha, começa a pregar e as pessoas vêm, ele batiza e, glória a Deus, você tem uma igreja. Esse paradigma já não funciona tão bem. Primeiro, porque você já não tem fronteira geográfica como tinha no passado. Segundo, porque o fim do mundo não existe mais. Nós somos hiperconectados. E terceiro, porque o mundo não aceita mais o cristianismo como aceitou outrora. Então, hoje, em muitos países resistentes ao evangelho, você não entra para pregar. Como entrava outrora, na época das caravelas, quando todo mundo ia lá, profissão, né? você tem que entrar de outras formas. De outras formas. E plantar igreja também não é mais tão simples. Então, a igreja precisa ser ressignificada enquanto lugar visível. Não porque não tem mais igreja, mas nessa entrada, entenda-me bem. Não estou falando que não precisa mais de prédio, mas nesses contextos, a forma do evangelho afetar a cultura pode não ser mais chamando todo mundo para dentro de um prédio. E isso, só de falar, soa difícil para muita gente, mas o mundo está mudando muito mais rápido do que nós nos adaptamos missionariamente. Por isso que agora tem tanto conteúdo, produção cinematográficas, porque... Isso faz parte de uma alteração de cosmovisão, mas isso é um pequeno grupo que está olhando, entendeu? Só que hoje, se eu te dizer assim, gente, nós vamos aqui patrocinar o Edja, ela vai para Bangladesh para abrir uma agência, não é? Mas o fundo disso é porque ela vai pregar o evangelho junto com uma equipe, então nós vamos levar o Rafa junto, porque ele vai como profissional da área de mídia, mas na verdade ele vai com a casa dele para também estarem dando... A igreja dificilmente vai investir nisso. Só que Bangladesh exige 150 mil de investimento de capital. Nós vamos precisar levantar esse capital para entregar para o Edja e para o Rafa, para eles irem para Bangladesh plantar uma empresa. Ninguém vai chegar a isso como missão. Mas essa é a única forma de entrar em vários países como Bangladesh. Então, para mim, a reformulação, empreendedorismo. Eu acredito nisso também. A reformulação do paradigma missionário para o mundo que está nascendo, nessas crianças que estão aqui, é um grande desafio. E parece que isso é pouca coisa hoje, mas quando esse nosso sistema já não conversar mais com o mundo, é tarde. E isso é difícil de entrar na igreja. Então, eu acredito que esse é um desafio. Por que eu coloquei ele nessa lista tríplice? Porque nós não estamos olhando para ele. Procure um lugar que alguém está conversando sobre isso. Eu conheço alguns, mas porque eu estou conectado com missões. Mas fora disso, entendeu? Nós não estamos preocupados. Por quê? Porque a gente acha que ainda vai plantar igreja. Mas isso funciona aqui no Sertão. Isso funciona lá em São Paulo. Não funciona mais nos grandes países, dizer, né? Não está funcionando mais em São Paulo. Você não acha mais esquina para pôr igreja, de tanta igreja que tem. Nossa. Tá tudo bem, glória a Deus. Melhor do que ter outras coisas. Mas em lugares que o evangelho precisa entrar realmente, você não está encontrando uma forma de entrar. E nós estamos atrasados. É isso. E a igreja dificilmente olha para isso, né? Enfim, pastor, posso tirar só mais uma dúvida? Pode tirar uma dúvida. Essa vai ser um pouquinho fora do contexto. Fiquei curioso. Eu tenho uma célula aqui com a minha equipe toda sexta-feira de manhã.
E aí eu tava conversando com uma das meninas que é crente, eu falei pra ela, eu fico muito intrigada, eu vou sair um pouco agora pra ver se o senhor me diz alguma coisa. Eu fico muito intrigada, porque, por exemplo, eu gosto muito da Ásia, quero ir lá, acho que 2027, 2027 ou 2021. E aí eu fico, assim, Deus não deixou Paulo ir pra Ásia. Paulo queria, já estava tudo programado, vai Paulo indo para a Ásia, o Espírito Santo disse não, né? E aí Paulo acho que volta e vai por ali pela Europa e tal. A Ásia, ela é o continente mais antigo do planeta, né? E tem alguma resposta? Porque hoje a Ásia budista, digamos, não tem uma força cristã tão grande, embora exista ali alguns pontos de crescimento e tal. Mas já estudou sobre isso? Já viu alguma coisa assim talvez o porquê o Espírito Santo não permitiu a ida de Paulo para a Ásia? Não tem resposta, né? Bíblica. Não tem vestígio bíblico, né? Eu acho que a pergunta, uma das lições, eu sou professor de hermenêutica, né? Que é a arte da interpretação bíblica. Uma das questões que a gente coloca hermeneuticamente é você fazer perguntas para o texto e para o autor do texto. Lucas, o que você queria ensinar com isso? Então, eu acredito, pelo próprio texto, que Lucas não queria ensinar por que Deus não quer que vá para a Ásia. Eu acho que ele queria ensinar por que Deus deixa ir para um lugar e não deixa para o outro. Então, eu acho que o texto está muito mais para nos dizer, Paulo não fazia o que queria. Você também não. Do que a Ásia é menos importante do que a Europa. Entendeu? Pode ser que não seja isso? Claro que pode. Mas a gente só vai saber no céu quando a gente encontrar Lucas e perguntar para ele. Por que aconteceu isso? Ou para Paulo? Antes disso não tem como. Agora, nós temos vestígios, né? Existem regiões do mundo que realmente, assim, o Senhor sempre... Deixa eu ir por outro caminho. O Senhor não trata só individualmente, né? A gente, na sociedade moderna, nós temos aquilo que eu posso chamar de uma visão atomizada da sociedade, né? Atomizada no sentido de átomo, onde eu olho para o indivíduo. Mas, tradicionalmente, nas culturas mundiais, as pessoas não eram vistas como indivíduos, elas eram vistas como parte de um todo. Isso vai até a Idade Média. É a sociedade moderna que muda isso. A sociedade ocidental e moderna. Você é parte de um todo. Você é parte de algo maior. Você não está desconectado. Você não é você. Você é parte do todo. E Deus olhava, né? Deus fala em Gênesis sobre a medida dos amorreus que não tinha... A medida de iniquidade dos amorreus que não tinha se enchido. Então, quando eu olho para esse tipo de incidente, eu gosto de pensar algo nesse sentido, de que Deus pode ter certas medidas que nós não conhecemos. Eu vou te dar um exemplo. Durante séculos a fio, o mundo cristão, o mundo antigo, sequer sabia que a América existia. Sequer sabia. Paulo tenta chegar na Espanha porque para ele é o fim do mundo. Ele está tentando cumprir Atos, ide até os confins da terra. Ele está chegando a tentar no fim do mundo. Porque para ele, depois dali, não tinha mais nada, né? Até tem lá aquele território da Espanha que é insular ali, que inclusive o caminho de Santiago de Compostela, o fim daquele caminho é o ponto mais extremo da Europa. Uau. Entendeu? Então, ali é dizer assim, cheguei, Zerei, cumpri o mandamento. Por quê? Só que não cumpriu. Não cumpriu. Depois de quilômetros, milhares de quilômetros de oceano, tem civilizações inteiras nascendo e morrendo sem saber do evangelho. Por que Deus não falou nada? Então são coisas que não tem como a gente responder. Estão acima, Elas estão acima. Não nos cabe. Dessa esfera, sim. Entendeu? Mas o texto, tanto o projeto que eu tinha, que eu vinha, primeiro ia para Bolívia e depois vinha para o sertão, chamava Projeto Macedônia. Por causa da frase do homem macedônio no sonho. Vem para Macedônia e nos ajude. Entendeu? Talvez não houvesse tanto clamor quanto havia na Macedônia. Parece-me que Lucas destaca isso. A própria visão de Paulo destaca isso. Eu estou atendendo um clamor. Um clamor que chegou ao céu. Então, é o que me permite pensar. Mas é a título de pensamento. Entendeu? Sim. Só que hoje a Ásia representa o maior desafio missionário do mundo. Né? Não só o mundo muçulmano,
Mas Sim. todo o mundo asiático representa para nós o maior desafio missionário. Eu incluí Bangladesh porque eu acompanho, ajudo a cuidar de um casal de missionários que estão tentando entrar em Bangladesh faz 10 anos e não conseguem. Meu Deus. E agora parece que vão conseguir por esse caminho que a gente estava conversando. Então é realmente altamente desafiador. Né? Você tem uma China que provavelmente que vai governar o mundo daqui a algum tempo, maior, né? no sentido de potência mundial. Sim. Maior população, Goste você ou tudo. não, né? Não sou pró-China, mas os dados falam. Verdade. A China está muito avançada. Enquanto a gente ficou aqui sentado em berço esplêndido, ovacionando os Estados Unidos, eles fato cresceram. Dos Estados Unidos se posicionarem como se não dependessem deles não é mais uma verdade. Não é verdade eles e não significa mais nada para eles. Não conseguem mais Esquece, economicamente. Já foi. O ponto coisa de ouvir dizer. de inflexão já passou. Verdade, pastor. Eles vão assumir a ponta do mundo. Também Tecnologicamente acredito. e economicamente. É uma questão de tempo. Uau. Gostemos nós ou não. Então a gente tem que olhar para a China. A gente tem que olhar para toda a rede de influência chinesa. Dentro da China você tem um mundo. Agora mesmo a gente está recebendo notícias de repressão do cristianismo na China. A Nigéria agora que já... Enfim, mas tá uma perseguição bem muito forte. acentuada. Então, assim, como nós vamos lidar com isso se Jesus não voltar nessa geração? São perguntas que se colocam, né? A gente passou aquele ufanismo da missão dos anos 2000, Brasil celeiro de missionários, parece que isso esfriou em nós. A maioria das igrejas que eu conheço não estão falando de missões, não tem carga pelo mundo. Não. E se perdeu esse amor para ganhar os perdidos, uma coisa que eu percebo então, também. Não nós se tivemos fala mais na década de 1910 uma sobre conferência. Céu, eternidade, fim, inferno. Nós tivemos uma pastor? conferência em Edimburgo sobre missões que deu fôlego para as missões até agora. E ela venceu. Talvez a gente precise de novo de um grande ajuntamento. Mas hoje nós não temos líderes cristãos apaixonados por isso, mundiais com força de aglutinação. Então, assim, isso seria tema para outro podcast mais técnico, missionário. Nós não temos força de aglutinação desse evangelho mundial. E isso está nos causando algum problema. Meu Deus. Precisamos orar sobre isso. Verdade. Até porque o Brasil hoje está se tornando um país evangélico. Acredito que em poucos anos o Brasil vai passar o número de católicos, os evangélicos vão passar. Nós somos, se não o país que mais envia missionários, estamos entre os que mais enviam missionários hoje. Então não é pouca coisa, mas nós não estamos nesse lugar porque nós crescemos muito, nós estamos nesse lugar porque os Estados Unidos parou de enviar. Entendeu? Então não é um número para se aplaudir, orgulhar. É um número que nos chama a atenção, só que nos responsabiliza. Nos responsabiliza. Verdade. E muitas nações olham para o Brasil como esse lugar de onde virá um romper. E posso dizer, fui agora Estava em Portugal República nessa última... da Irlanda. Não, fui à Irlanda. Fizemos 12 horas de oração na Irlanda. Irlanda do Sul, República da Irlanda, é um país predominantemente católico, mas poderosamente secularizado. Não tem uma igreja evangélica nacional. As únicas igrejas evangélicas são de imigrantes, sobretudo sul-africanos e nigerianos e brasileiros. E ela está construindo uma igreja para o país. Só que ela ainda está muito focada nela mesma, nos imigrantes. Mas é um embrião. Entendeu? Provavelmente daqui a algumas gerações, se Jesus não voltar, a igreja evangélica daquela nação será uma igreja que nós semeamos. Que coisa linda. Entendeu? Inverteu o papel. Porque essa nação, né, a Grã-Bretanha, foi que primeiro nos trouxe missionários, junto com os luteranos alemães. Na Inglaterra, para esse último século, foi as pessoas que mais evangelizaram o planeta, né? Século XIX, principalmente, até metade do século XX, depois os Estados Unidos assumiu a frente. Então, assim, nós estamos chegando a um lugar de protagonismo, mas o quanto nós temos consciência disso e força missionária ainda me parece duvidoso. Precisamos avançar. Amém. Amém, minha filha? Pastor Adriel, muitíssimo obrigada por sua presença. Não sei se o podcast foi para onde você pretendia. Vai para onde o Espírito conduziu, Amém. pastor. Deus é bom. Amém. Foi gostoso conversar. Foi bom, não foi? Gostei também. Obrigado. Queria que falasse com a nossa câmera. A sua câmera está ali. Deixa um recado final para o povo de Deus que está nos assistindo de tantas partes do Brasil e fora dele. Um conselho do seu coração, pastor. Levante um altar de oração na sua vida. Urgente. Principalmente se você o perdeu. Como que eu sei que eu o perdi?
Faz semanas que você não ora, a não ser o que você ora na igreja. E quando você tenta entrar no seu quarto para orar, você não consegue. Sua cabeça não deixa, seu celular não deixa, seus filhos não deixam, seu marido não deixa, sua mulher não deixa. Você tem todas as desculpas do mundo para orar, para não orar, desculpe. Você precisa sair desse lugar urgente, sua fé está em risco. Volte para a oração, volte para o fundamento da fé, volte para as Escrituras. Comece isso devagarzinho, faça um propósito, levante-se. Primeira coisa que você faz antes de sair da cama, ore 10 minutos, depois saia dela. E vá assumindo esse papel, esse lugar, cada vez mais fortemente. Porque nós precisamos disso para ser igreja, para continuar sendo crente. Não podemos nos perder. Que Deus te abençoe nisso e te fortaleça nisso, porque isso vai te dar crescimento para dentro, mais do que para fora. Vai te dar fundamento. Que nós possamos ser homens e mulheres de oração e homens e mulheres da palavra de Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, fica aí o conselho do pastor Adriel. Voltemos ao Senhor, voltemos à origem, à oração. Tanto se tem falado sobre isso, né? A própria Nair Nani, né? Explodiu no planeta, pelo menos para a parte aqui dos países de língua portuguesa, com essa canção sobre oração, né, pastor? Então, é um clamor. Deus não soprou à toa, sobre né? Nós, né? O Senhor não soprou à toa. Então, ao mover do Espírito, voltemos ao Senhor, voltemos às práticas da oração. E enfim, é isso, irmãos. E, de fato, precisamos de um episódio só para falar de celular. Bora. Pastor, eu vou gravar lá em São Paulo. Monte lá uma sala. Não, eu tenho uma sala de podcast na igreja. Fechou, pastor. É nóis? Hoje fechou. Como diz a molecada, vamos gravar nóis. Vamos uma pra cima. série de Apocalipse lá e vamos fazer. Só me fala antes, eu agendo a sala e a gente faz. Tá bom, vou te passar a data, que já tô com passagem comprada. Já tô com passagem. Só me põe para pôr na agenda da igreja lá. A gente faz a captação. Já vou lhe mandar essa data. Pois bem, meus irmãos, tá vendo como Deus faz? Eita, Deus lindo. Em janeiro tô lá em São Paulo, passar uns 5 dias. Vai dar pra gente gravar uns episódios lá com o pastor também, com a sua esposa também, viu? Bora. Vamos conversar com aquela mulher de Deus. Meus irmãos, Deus os abençoe. Estamos finalizando esse episódio. Temos conferência agora do Despertar. Tá tendo uma conferência na nossa igreja aqui em Garanhuns. Inclusive o pastor Adriel foi convidado a estar aqui conosco na nossa cidade devido a isso também. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, pegue esse vídeo, compartilha aí com o grupo da sua igreja, com alguém que o Senhor trouxe à sua memória, enfim. E se Deus falou com você em algum momento desse episódio, nos deixa saber, deixa um comentário também. Mais uma vez, muito obrigada, pastor, por sua participação. Em breve vamos gravar mais. Desculpa errar seu nome Imagina. Eu que errei de não ter dito. Então, meus irmãos, vamos continuar ligados na videira verdadeira que é Cristo. Nele, nós somos nutridos espiritualmente. Ele que zela pela nossa alma, ele que cura também as nossas feridas. Só nele para permanecer de pé. Que Deus te abençoe. Como vocês já sabem, até lá vista.